Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, voltado às respostas apologéticas. E o título, a temática, o eixo temático que vamos trabalhar agora, eu quero falar sobre a questão de Gênesis, capítulo 4, versículo de número 17. De lá está escrito, como foi que Caim conseguiu uma esposa? Como foi que Caim conseguiu uma esposa? Então daí nós temos um problema que tem como eixo de debate no meio acadêmico, no meio teológico, no meio apologético, e até no meio cético em si de se perguntar, com quem Caim casou, com quem Abel se casou? E daí temos várias respostas dentro das tradições orais, dentro da tradição escrita, até dentro também do livro de Enoque, e outros livros judaicos, midrashes e etc. Mas vamos trabalhar agora no eixo temático, no eixo bíblico, voltado para a lei do contexto. Então, dentro do contexto bíblico, a gente pode analisar a questão desse problema, com quem Caim se casou, e principalmente quando ele foge, ele vai para a cidade de Enoque, entendeu? E funda essa primeira cidade. E ele parece que foi com alguém. Ele se casou até porque quando a Bíblia fala que ele teve um filho, Se ele teve um filho, teve que ter com uma gameta feminina, não é isso? Uma mulher. E aqui a gente vai discutir, vai pensar acerca com quem ele se casou, com quem ele teve essa relação para ter o filho dele. Então, o problema que se gira em si é aquela pergunta. Não havia mulheres com quem Caim se casasse. Havia apenas Adão e Eva. É isso que está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Você pode estar analisando na sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 1. E seu irmão morto, Abel, que se registra no capítulo 4, versículo 8 de Gênesis. Então, Deus criou Adão e Eva. No jardim do Éden, criou Adão. Depois Eva foi gerada também da costela de Adão. E assim tinha esse casal criado, como vamos colocar dessa maneira, como nosso tronco genético. O nosso tronco genético. E daí Adão e Eva tiveram o primeiro filho, Caim, e o segundo filho chamado Abel. Eles não eram gêmeos, até porque o texto não coloca que eles eram gêmeos em si. Até porque quando você faz uma leitura, subentende que dá o sentido que eles eram gêmeos, mas a gente lendo dentro da lei do contexto, o próprio contexto, dá para analisar que eles não eram gêmeos. Até João Calvino fala, defende a ideia que Caim e Abel, eles eram gêmeos, pelo texto que está muito próximo, você lê no capítulo 4 e discorrendo nos demais versículos. É porque a proximidade está muito próxima, ok? Mas eles não eram gêmeos. Então, contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. Aí que está a questão. Caim casou-se e teve filhos. Mas a pergunta, com quem ele se casou? Como a gente pode dar uma solução, uma chave hermenêutica, uma chave em si, que possamos ter essa solução para saber, resolver esse problema relacionado com quem Caim se casou. Com quem Caim se casou. Então, vamos colocar a princípio, em primeiro lugar, Caim casou-se com uma irmã. Ou talvez com uma sobrinha. A Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Onde que está registrado isso? Está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Lá diz o quê? Que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Aí daí nós pegamos o seguinte, tem uma tradição antiga, uma tradição judaica, que Adão teve em torno de 33 filhos homens, 33 filhos homens e 27 filhas mulheres. Eu acho que teve um todo de 60 filhos. Até porque, com efeito a isso que eu estou falando, que ele teve filhos e filhas, e segundo essa tradição extra-bíblica, quando eu falo uma tradição extra-bíblica, porque não está na Bíblia, é uma tradição escrita, é uma tradição judaica, uma tradição antiga, que se diz que ele teve 60 filhos. 33 filhos homens e 27 filhas mulheres. Então, para nós termos uma base lógica e teológica para se pensar dentro do contexto bíblico, Adão viveu 930 anos. E ele teve muito tempo para ter muitos filhos e muitas filhas. É bem lógico, o cara viveu 930 anos.
930 anos. Então um tempo foi muito grande para ele ter filhos e filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas muitas irmãs, ou quem sabe com uma sobrinha, e se quando se casou seus irmãos e irmãs já tivesse filhas crescidas. Nesse caso, obviamente, um de seus irmãos teria se casado com uma irmã, Então, a questão básica em si, a gente pode ler também quando Caim assassina seu irmão Abel, ele chama ele para ir bem longe para o campo. Por que Caim chamou Abel para ir para bem longe do campo? Subentende no próprio contexto, se fosse só os dois, ou então se fosse só os quatro, Adão, Eva, Caim e Abel, segundo o texto, não precisava ele ir para o matagal, entendeu? Para bem longe, entendeu? Então é sinal que tinha pessoas a mais ali. Tinha pessoas a mais. E pegando mais o texto, você pode estar analisando que nessa época já existia pessoas, e Caim possivelmente casou com uma das suas irmãs, ou casou com uma da sua sobrinha. E de lá fugiu da presença de Deus para a terra ao qual ele fundou, chamada Enoque, que foi a primeira cidade, o nome do seu filho. É disso que eu quero falar, e podia pegar até no contexto também, eu vou pegar aqui a questão do contexto bíblico. Eu estou com a Bíblia Apologética. A Bíblia Apologética é uma Bíblia muito boa, uma Bíblia excelente, que a gente pode estar trabalhando essa questão do contexto, dentro da leitura bíblica, né? Até porque quando eu falei que eles não eram gêmeos, Caim e Abel, é porque é o seguinte, o texto coloca assim, subentende que poderia até ser. Ó, o capítulo 4 de Gênesis fala o seguinte: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Esse conheceu Adão a Eva é a questão de teve relações sexuais, coabitou com a esposa. E alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. Dentro da leitura que está muito próxima, Caim nasceu, depois nasceu Abel. Mas que a gente for ler na luz do contexto, tem um espaço de tempo. Até porque aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele já é tão grande, né? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. A questão do pecado, quando coloca aqui num texto, né, a gente pega aqui no sentido original, está como um animal selvagem. Caim tem a questão de abrir a porta ou fechar, para o mal não atingir, o animal não pegar ou devorar, que é a questão do pecado. Mas Deus coloca a posição dele dominar e ter um domínio próprio diante da situação do problema que vem contra ele. Mas o que eu quero bem colocar é isso aqui. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, lá, falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então Caim teve que levantar, chamar o seu irmão Abel para ir para o campo, porque eles foram tão longe que somente só tinham os dois. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Olha a fala de Caim que ele vai colocar lá na frente. Subentende que tem pessoas já nessa época aqui. Ele leva para o campo, bem longe. Que ele levou para bem longe para o campo, porque tinha pessoas naquela época, segundo o texto. Quando lavraste a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Versículo 13 do capítulo 4. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Eis que hoje me lançaste da terra, da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. Serás que todo aquele que me achar me matarás? Olha o versículo 14. Olha o que ele fala para Caim: eis que hoje me lança da face da terra, e da tua face me esconderei, face de Deus. Serei fugitivo, Caim dizendo, vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Então será que só tem os dois lá? Porque Abel já tinha morrido, Caim o assassinou.
E quando Caim levanta esse temor, esse medo, subentende que pelo próprio texto diz que existia mais pessoas na face da terra. Aí nós possamos fazer uma ligação, um link teológico, um link exegético contextual, lá do capítulo 5, versículo 4. Adão teve filhos e filhas, com efeito que Adão viveu 930 anos. Caim está dizendo no versículo 14 do capítulo 4, será que todo aquele que me achar me matará? Então quer dizer, tinha pessoas lá, porque ele temeu. Então Deus usa de misericórdia com Caim. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, olha o que Deus está falando aqui, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus coloca um sinal em Caim, qualquer pessoa que o achasse não poderia tocá-lo para matar, para vingar o sangue do irmão morto. E Caim está aqui, ó. Deus coloca um sinal para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então tinha mais gente. É por isso que entra a questão da tradição. Texto extra bíblico, como eu coloquei. Que Adão teve filhos e filhos, isso está na Bíblia, capítulo 5, versículo 4 de Gênesis, mas também ele teve 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Então a pergunta é, já existiam pessoas na face da terra no capítulo 4. Estava lá. A terra já estava se enchendo. E era filho de quem? Qual era o tronco genético, a raiz genética, a semente genética? Adão e Eva. A prole principal, né? Gerou os 2 filhos. E segundo que a gente analisa aqui, e saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao lado do oriente do Éden. E aconteceu Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome de sua cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, nós temos aqui a fala do texto bíblico que possivelmente ele casou com uma das suas irmãs, ou uma sobrinha, ou alguém da sua linhagem voltada com Adão e Eva. Então é a solução que nós temos dentro da base bíblica para se pensar e analisar esse contexto, né? Esse contexto. Então Gênesis capítulo 5 e 4 nos mostra que Adão, após ter gerado 7, viveu mais 800 anos e ainda fecundo, gerou filhos e filhas. A longevidade proporcionada por Deus ao primeiro casal possibilitou o cumprimento da ordem de encher a terra. E logo a multiplicação dos seres humanos, a perfeita administração da existência de pares femininos para Caim e Sete são legitimadas. Por quê? Resgatando a lógica, a compreensão que, visto que a lei mosaica que regula o grau de parentesco entre os nubentes ainda não havia sido promulgada. Porque lá no capítulo 18, versículo 9 de Levítico, irmão não pode casar com irmão. Mas antes da lei não há pecado, e nessa época a terra estava sendo de encher e multiplicar, ele se casou com uma das irmãs. Para a época não havia outra forma de se trazer uma terceira geração adâmica à vida. Caim e Sete casaram-se com suas irmãs, próprias irmãs, e não tinha essa proibição da questão lei Levítico 18 e 9. E Levítico capítulo 20, versículo 17. Então, esse é o pensamento que possamos ter relacionado quem foi a esposa de Caim e com quem ele se casou, e o que eu havia falado já dentro dessa parte desse vídeo, respostas apologéticas, é o que nós pensamos, o que nós analisamos, e é o que está para se pensar acerca daquilo que for o melhor. Eu darei outra resposta relacionada a isso aí, só para complementar esse vídeo, que está na parte final, só para colocar um pouco da tradição, para se pensar como a tradição, os livros extras bíblicos falam quem foi a mulher de Caim. Ok? Obrigado. Eu peço que você se inscreva no canal Teologia Aprenda Mais, deixe o seu link, compartilhe conosco, curte aí e até mais. Shalom, a paz do Senhor para todos e tchau.